eu vou conversar com César Benoliel. Ele que é engenheiro, candidato agora a vereador, né, pela cidade de Curitiba. Ele que é membro do Conselho Estadual do Trabalho, secretário de Segurança de Saúde da CTB e membro do Conselho Diretor do Clube de Engenharia do Brasil, no Rio de Janeiro. Boa noite, Benoliel. Boa noite, Ana Campos. É um prazer estar com você. É muita honra ter recebido o convite. Boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando. Vou começar, né, fazendo um pedido que eu sempre faço para todos com quem eu converso, pedindo para que você se apresente, né? Benoliel pelo Benoliel mesmo, para que as pessoas te conheçam. Pelo menos as pessoas que ainda não te conhecem. Vou fazer um breve relato, então. Eu sou engenheiro, vim do Rio de Janeiro para o Paraná, fui acolhido aqui em Curitiba. E tem uma parcela de pessoas que me pergunta por que eu uso esse carneirinho vermelho ou essa ovelha vermelha. Estudei no colégio militar. Minha família por parte de pai da Marinha do Brasil. E, estudando no colégio militar, não segui carreira militar. E contestava naquela época, nós estamos falando aí da década de 60, tá? Em plena ditadura militar. Eu contestava meus professores, em algum momento, capitão, major, tenente-coronel, coronéis, né? Então, eu, garoto ainda, contestava certas alegações que eu ouvia dentro da sala de aula. E, num determinado tempo, um colega meu, né? O colégio militar é a casa de Tomás Coelho. Era uma residência, transformada em colégio depois, e tem muito gramado, né? Muito verde. E eles não usavam, na época, cortadores de grama, usavam um rebanho de carneiros. E esse meu colega, entre aspas, pintou uma ovelha vermelha, totalmente vermelha, e espalhou pelo colégio que aquele lá era o Benoliel. Então, a partir daí, esse símbolo se tornou meu, né, dentro desse contexto. Só para as pessoas saberem, porque existe muita curiosidade sobre por que eu uso a ovelha vermelha. Então, está aí a explicação. Trabalhei no Rio de Janeiro e vim para o Paraná. No Paraná, me juntei ao grupo do Roberto Requião, que na época se candidatou a deputado estadual e venceu a eleição, depois veio a ser prefeito, depois veio a ser senador da República e governador 3 vezes, eleito pelo voto do povo. Então, essa é a minha trajetória, vamos dar a síntese da minha trajetória. Ocupei diversos cargos públicos, né, nos governos do Roberto Requião, e estou aqui à disposição para tentar contribuir com essa cidade, a minha bagagem histórica, a minha bagagem profissional e a minha bagagem política. Espero ter respondido. Vou me apresentar. Já deu para a gente saber um pouquinho mais sobre você, né? E assim, falando sobre a cidade, na sua visão, né, na sua opinião, qual é o maior problema, né, ou quais são os maiores problemas que a cidade está enfrentando hoje e que foram agravados aí com a pandemia? Veja, Curitiba tem vários problemas, a começar pelo atual prefeito. Ele sabe muito bem cantar o hino da cidade, mas ele não sei se ele tem algum problema de audição e ele não escuta o povo. Esse é o primeiro e mais grave problema da nossa cidade. Eu me refiro a ele como o bufão do batel. Esse é o primeiro problema. O segundo problema mais grave que nós temos hoje, isso advém da administração, é a questão do transporte de massa na nossa Curitiba. É grave, muito grave. E aí surgem, né, uma série de posições que eu digo que são ilusões, né, como essa da bicicleta como meio de transporte de trabalhadoras e trabalhadores. Nós fizemos um painel, eu tenho abordado esses temas por intermédio de painéis técnicos ou live, né, como queiram, e nós tivemos um sobre transporte público e que eu dizia o seguinte: queremos muito mais do que andar de bicicleta. Eu morei em Oslo, morei em Sevilha por 2 anos, em Oslo em 2 anos também,
E são cidades, vamos dizer assim, muito, muito parecidas com Curitiba, tirando fora o clima, que aqui é um clima realmente sui generis, né? Mas morei em Oslo e morei em Sevilha. E nessas cidades, que têm quase a mesma população que Curitiba, nós temos todas as ofertas de modais de transporte. Nós temos veículo leve sobre trilho, nós temos ônibus articulados, nós temos metrô, enfim. Eu gosto sempre de dar muito o exemplo de Sevilha, porque Sevilha é um exemplo, porque, inclusive, tem um compartilhamento com o trem de alta velocidade, que aqui no Brasil virou um sonho, depois virou um pesadelo e hoje não saiu do papel. Nesse sentido, digo mais para você, essa falta total, né, de sensibilidade com essa questão, parte, inclusive, da Câmara. Né? Nós poderíamos ter, porque aparecia num talão de IPTU, pai-me você, Ana Campos, em 1986, o talão do IPTU de Curitiba tinha um veículo leve sobre trilhos, parado numa estação, em frente ao Paço Municipal, onde hoje é uma unidade do SESC, se não me engano, ali na Visconde do Rio Branco. É incrível. O nosso atraso nessa ferramenta importantíssima para as trabalhadoras e os trabalhadores está no século XX. Nós não saímos do ônibus, nós não temos outra oferta, nós não damos condições para as pessoas deixarem o seu carro em casa e ficam, né, dentro dessa elucubração sem base, colocando bicicleta como opção. Eu pergunto, qual é o estudante que, por exemplo, na Boca Maldita tem uma sede da Uninter, o estudante mora lá em Santa Cândida, ele vai poder vir de bicicleta até a Uninter? Ele vai... né? Isso que eu ia dizer, porque a maior parte da população está nos bairros de periferia, que são bairros distantes. Como uma pessoa que mora, por exemplo, aqui no Tatuquara, vai conseguir usar uma bicicleta como um meio, vai pedalar, sabe Deus? Não vai usar, primeiro não vai usar porque não tem estrutura para isso. Não tem estrutura para isso. Não tem. Uma bicicleta hoje, desse tipo, para ser utilizada como essa ferramenta, ela custa em torno de R$5.000. Se já o trabalhador não tem como pagar a tarifa, né, social do ônibus, como é que ele vai comprar uma bicicleta dessa? E aonde ele vai deixar essa bicicleta? Se a bicicleta fosse um meio razoável, já estaria sendo usado, porque a bicicleta tem Sim, com certeza, eu concordo. Eu não sou contra a bicicleta. As pessoas, ele é contra. Não, eu não sou contra a bicicleta. Eu sou contra uma proposta maluca, sem pé nem cabeça, de usar a bicicleta como modal para solucionar os nossos graves problemas de transporte público. Mas, para não ficar só no transporte público, nós vamos em outra direção. População em condição de rua, Ana. É uma vergonha. Nós estamos hoje, veja, tem a subnotificação. Então, nós estamos falando, vamos dizer assim, talvez seja uma população em condição de rua equivalente à população de vários municípios do Paraná. Nós estamos hoje em torno de 3.500, né? 3.500 almas, famílias, vivendo debaixo de marquises, ou nem isso. Isso é a exposição mais clara, né, de uma ferida da desigualdade nessa nossa Curitiba. É impossível você aceitar famílias morando ao relento, sem nenhum tipo de estrutura de apoio, e equivale essa população na rua a várias populações dos municípios do nosso estado do Paraná. Isso é mortal. Aí nós vamos para a questão da moradia, né? Os programas de moradia para os mais vulneráveis acabaram.
né? Não existem mais, né? Nós temos uma autarquia, né, que não está desenvolvendo a sua capacidade de intervenção nesse problema, que é a Coab Curitiba, né? Vamos para a cultura. Na cultura, nós temos o desmonte absoluto da Fundação Cultural de Curitiba. Não é pior ainda, né? Nós hoje, o artista de rua não pode fazer sua performance porque é proibido. Isso eu vou acabar. Esse negócio, eu vou acabar por quê? Eu vou dar outro exemplo. Parece arrogância da minha parte, mas não é a experiência. Eu tive essa oportunidade. Eu assistia na campus várias obras clássicas por artistas de rua, executando várias peças debaixo, não morando debaixo da marquise, mas debaixo de marquises em Munique. Eu assisti belíssimas peças teatrais, musicais, debaixo de marquises em Munique, exercidas por quem? Artistas de rua. E na nossa Curitiba exemplar, é proibido esse tipo de atividade. Fora isso, na questão da cultura, que é dolorosa, é a dificuldade de investimento, né, por parte dos produtores, por parte dos realizadores, por parte das atrizes e dos artistas, em ter acesso para, vamos dizer assim, construir os seus projetos, né, culturais, porque, não, mas aí tem a Lei Aldir Blanc. Sim, tem a Lei Aldir Blanc agora. Tem a Lei Rouanet, que todo mundo mete o cacete sem saber o que é, né? Mas a pessoa, o profissional não tem acesso porque, vamos dizer assim, as armadilhas que são criadas para o acesso a esse tipo de financiamento são imensas. Nós não temos como, né? Eu tenho a lei, mas eu não tenho como acessar esse financiamento, porque me trazem uma série de solicitações que, infelizmente, eu não tenho como atender, e aí eu não posso executar o meu projeto. Então, e digo mais, Ana Campos, um país, uma cidade que não tem um projeto claro de cultura, ela não existe. Porque a cultura é tudo. Eu fiz um painel também, e volto a dizer, nós estamos tratando, durante a campanha, de assuntos assim que são de arestas, né? E a cultura é uma delas. E o tema do painel da cultura era cultura é alimento. E é alimento mesmo, é alimento para a alma, é alimento para a pessoa, né? E é alimento para a história, para a trajetória da cidade. Quem volta as costas para a cultura não está nem aí, né? Nem aí para a soberania como um todo. Então, cultura é importantíssima. Eu dei esses pontos para você, porque senão a gente, como eu falei desde o início, né, o nosso problema é muito mais profundo. Nós vimos elencar uma série de outras questões, mas essas, para mim, são lapidares. Me cobram também, você não fala nada de educação, você não fala nada de saúde nos seus compromissos, porque eu não tenho propósito, tenho compromisso. Você não fala nada de segurança pública, é até uma provocação. Não falo nada e não coloco nada, porque eu quero que me perguntem por que eu não coloquei. Por que eu não coloquei? Porque essas três matérias devem ser, tanto da direita até o espectro da esquerda, obrigação de qualquer legislador. Educação, saúde e segurança não podem passar ao largo. Um legislador não pode deixar ou se omitir nessas três questões. Então, por isso eu não coloquei como compromisso, porque eu digo, é obrigação do legislador tratar com muita eficiência essas três matérias, que seja a segurança, a saúde e a educação. De que forma é possível para um vereador, no caso, poder auxiliar, poder fazer alguma coisa por essas áreas, ou pelo menos por algumas dessas aí que você está falando? O que um vereador pode efetivamente fazer para colaborar, né? Tanto com a cultura, quanto com a educação, enfim? Você fala, né, porque são áreas importantíssimas, áreas pesadas, né,
necessitam assim, de um modo geral, seria através de financiamento. de Eu vou te responder. de fiscalização, Não, enfim. não, isso são, vamos dizer assim, os acessórios. Ana Campos, em política, tem uma situação que é a seguinte: você tem vontade política para resolver? Se você tem, você vai resolver. Porque eu vou te dizer uma coisa: uma Câmara que tem 38 membros hoje, né, e que vota 200 ou mais milhões de reais para auxílio, veja, auxílio emergencial para empresário de ônibus, isso demonstra claramente que nós temos recursos para enfrentar com muita eficiência, com muita propriedade, essas matérias que eu te falei. Só que não existe a tal da vontade política. E quando não existe a tal da vontade política, né, pode ter uma montanha de dinheiro que nós não vamos para frente jamais. E é isso que falta. Olha, parece até uma discriminação. Mas o que você pode esperar de uma Câmara que tem o Cicrano da farmácia, o Beltrano do postinho, e que tais? Né? Eles vão para lá para quê? Eles vão para lá para votar junto com o prefeito, e aí sabe-se Deus o que acontece nos bastidores dessa, vamos dizer assim, articulação para a aprovação de certas matérias que são impostas, eu digo claramente, impostas para que sejam aprovadas numa Câmara totalmente divorciada da vontade da população da nossa capital. E eu vou mais longe. As pessoas falam: precisamos mudar, precisamos renovar, precisamos isso e aquilo. E na hora final, votam nos mesmos. Na hora do 15 de novembro, vão reconduzir esta mesma turma que está aí, que passou o tempo todo votando contra os interesses dos mais vulneráveis, daqueles que precisam de governo, daqueles que precisam de uma Câmara decente e daqueles que precisam de um prefeito, né, voltado para a vontade da sua maioria. E é o que acontece. Eu fiz, durante a nossa campanha agora, algumas perguntas. Perguntar é bom para a democracia. E uma das perguntas que eu faço, a última, é a seguinte: você já escolheu a sua prefeita ou prefeito? Você já escolheu a sua vereadora ou vereador em que você vai depositar o seu voto? Pense bem, você está votando a seu favor ou contra você? Essa é uma pergunta dolorosa, né? Dolorosa, que se a pessoa fizer reflexão, ela vai ver no buraco que ela está se metendo. E é o que te falei, renovação só no discurso, porque na hora H não acontece. E eu tenho vontade, falar um sim, de pouquinho mudar. sobre a questão do turismo, né, também. Aqui em Curitiba, não sei se, tem uma coisa que eu não sei se vocês, o pessoal da cidade, do centro, mais de perto do centro sabe, mas uma enorme parcela da população da periferia praticamente não conhece a cidade. Quer dizer, a cidade é linda, é uma cidade maravilhosa, tem pontos turísticos maravilhosos, mas é só para turista ver. Porque o curitibano que aqui trabalha, que aqui produz, que aqui vive, não conhece, não tem essa opção, vamos dizer assim, de lazer na vida dele. É uma coisa que simplesmente não entra no horizonte da realidade do curitibano verdadeiro, que é o povo trabalhador. E aí eu queria saber com você, tem alguma coisa que a gente possa fazer para mudar isso? Sim, claro que tem. Claro que tem. Ana Campos não é só a periferia que não conhece a cidade, não. A grande maioria da população não conhece a nossa cidade. Não conhece o bairro em que vive. Também agora, durante a campanha, o que eu fiz? Como tem a pandemia, a gente não pode, né, lamentavelmente, eu me sinto falta disso, né, porque eu sou uma das pessoas que, eu vou dizer para você, eu já andei em todos os cantos dessa cidade durante muito tempo.
Eu e o Maurício Requião varremos essa cidade de norte a sul, de leste a oeste. Entramos nas favelas, entramos nas comunidades, entramos nas vilas, entramos nos bairros. Nós, eu e ele, e eu particularmente, tenho um amor muito grande e conheço muito bem essa cidade. Mas a grande maioria não sabe a história do seu bairro. Durante a campanha eu fiz essas... Tem até um ônibus especial, né, de turismo, que a gente vê de vez em quando passar, mas ninguém sabe para que serve aquilo lá, né? Escuta, eu vou te falar. Nós fizemos essa viagem virtual em todos os 75 bairros de Curitiba. Curitiba oficialmente tem 75 bairros, né? Nós visitamos virtualmente e postamos para as pessoas um breve histórico de cada cantinho da nossa cidade. Foi uma repercussão absolutamente positiva. Gente ficando, vamos dizer assim, extasiada com o que estava sendo postado e desconhecia. E não é a periferia só, não. É gente de bairros como Batel, gente de bairros como Vigo Rio, né? Jardim Social, né? Que ficavam agradecidos pelaquela pílula, vou dizer para você com toda sinceridade, uma pílulazinha em relação ao histórico de cada bairro, que eu postei, né, tanto no Facebook como na minha página, e as pessoas ficaram muito agradecidas de terem, né, a oportunidade de conhecer o mínimo de seu bairro. Então, você veja a carência. Volto àquela nossa conversa. Se tivesse vontade política, nós teríamos um projeto claro para essas comunidades visitarem pontos importantes, né? A Praça do Homem Nu, o Centro Cívico, que é exemplar, a Torre da ex-Telepar, né? E os parques nossos, que são maravilhosos, e a grande maioria da população não conseguiu colocar o pé, né, no gramado desses parques. Ana, aquela tal da vontade política. Não tem vontade política, você não vai para lugar nenhum. Agora, nós podíamos fazer... Eu fiz isso quando estava no DSTC em relação à eleição, por exemplo. Nós, no dia da eleição, ninguém pagava ônibus. Independente, não era só por ano. Na época eu estava no PMDB, não era para o PMDB, era para o povo se deslocar dentro da cidade, sem pagar tarifa, para exercer seu direito de voto. Por que não fazem isso nos finais de semana? Em vez de dar um presente de 200 milhões de reais para os empresários do transporte, dê um presente para o povo, dê um presente para a trabalhadora, para o trabalhador levar seu filho para conhecer o Parque Barigui, né? Isente a tarifa. Isso é outra questão que a gente podia, lá na frente, conversar sobre a tarifa zero, né? Mas voltando à questão do turismo, se tivesse esse projeto de facilitar o acesso das pessoas aos pontos principais da cidade, não ia custar absolutamente nada, porque você estaria investindo, né, em cultura, em história, para a população que não tem. Não é que ela não queira, é que lhe faz falta. E aí inventa uma bicicleta de 5 mil reais para uma trabalhadora ou trabalhador que não tem condição de pagar a tarifa social. É nesse sentido, está tudo amarradinho. Você está percebendo que está tudo amarrado, não tem nenhuma ponta solta, né? Não é nenhuma bobagem o que eu estou dizendo, é só vontade política de fazer. Agora, a grande maioria desses, nós temos hoje, Ana, se não estou enganado, 1.181 candidatos a vereador e vereadoras para a cidade. Eu pergunto, eles conhecem a cidade de Curitiba, esses 1.181? Não conhecem. Não conhecem. E não tem compromisso com absolutamente as matérias mais envolventes e essas matérias que trazem anéis. É só você ver o painel. Meu próximo painel é sobre os LGTB, né? Eu já passei pela cultura,
infraestrutura, já passei pelo transporte, já passei pelos indígenas, né? E não sabe, a pessoa pensa que só tem o Tindiquera, né? Que está na estátua lá, que nós não temos mais índios aqui em Curitiba. Tem sim, tem até aldeia. Mas esses assuntos não foram tratados por nenhum candidato. Mano. Eles passaram ao largo disso. Por quê? Porque eu digo que são assuntos áridos, né? Para ser elegante. São assuntos áridos, aí ninguém gosta, né, de passar pelo deserto. Né? Então, mas eu estou tratando de todos eles, vou chegar ao final, espero conseguir realizar, né, porque está muito dura a campanha, essa campanha está dificílima, né? Eu acho que para todos, que é também uma projeção. O que será o futuro da cidade depois do dia 15 de novembro? Eu tenho meu pensamento, as pessoas que eu estou convidando vão colocar as suas opiniões, mas são todos painéis, Ana, difíceis, de assuntos contundentes, de assuntos que precisa do legislador vontade clara de resolução. Né? Não é só, eu prometo, eu vou fazer. Não, é compromisso. Compromisso de história, compromisso de caminhada política, e quem me conhece sabe que eu não prometo, eu não fico jogando palavras ao vento. Comigo é compromisso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua candidatura agora, o que te motivou, como é que aconteceu, né, de você tomar essa decisão de ser candidato, o que é a sua ideia aí, no caso de, né, até o final, você está com fé que vai dar certo, que vai chegar lá, está valendo já a experiência, enfim, fala para ele. Sempre, sempre. Você veja bem, um candidato que realmente é candidato, né, isso digo para todos eles, não só para mim, é um momento mais rico, né, da vida de uma cidadã ou cidadão, quando ele se propõe a oferecer para a sua cidade a sua bagagem, né, profissional, a sua bagagem política, o seu compromisso com a cidade. Eu acho riquíssimo isso, né? O contato com o povo, que infelizmente com a pandemia está muito, muito restrito. Né? Você vê a sua cidade, você vê os problemas da sua cidade, você tem na cabeça as resoluções para que aquele problema seja resolvido. É um momento mágico quando você leva a sério essa questão de uma candidatura. Quando você vai de corpo e alma se doar, porque um legislador ele vai se doar se ele for levar a sério o seu trabalho. E eu tenho visto com muita satisfação. Nós temos trabalhado durante todo esse período, apesar das dificuldades, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação a todos. Porque, obviamente, quem precisa de governo são os mais vulneráveis, são os mais desassistidos. Mas todos, todos, todos precisam de governo. Governo para que faça acontecer as situações e as resoluções de forma coletiva. E é nesse sentido que eu busquei essa candidatura. Na verdade, eu tinha feito, eu concorri em 88 a vereador, ia ser um dos mais votados pelo nosso antigo PMDB. E aconteceu os 12 dias do senhor prefeito internacional da nossa cidade, né? Os 12 dias. Esses 12 dias trouxeram no seu bojo uma legislação causuística, né? Que dizia o seguinte: se votar no prefeito internacional e votar num vereador que não seja da coligação do prefeito internacional, você tem que obrigatoriamente colocar seu número ou a legenda do partido do seu vereador preferido. Naquela época era manual o voto. Você tinha que escrever o nome do candidato ou o número dele. E a grande maioria das pessoas não tinha essa acessibilidade da necessidade de se votar no prefeito internacional, votar num vereador que não é da coligação do prefeito, o voto seria anulado. Só na primeira zona, no Três Marias, eu tinha uma estrutura razoável ali, porque voto anulado você não sabe para quem é dado. Não vai para a planilha
o Benoliel teve 3.000 votos anulados, né? Só a contagem do teu corpo de fiscalização. Eu tive nessa época, em 88, 1.333 votos válidos. Você tem ideia de quantos votos anulados na primeira zona eu tive? Na primeira zona, porque naquela época tinha a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a 145. Hoje nós temos as 170. São mais 4, 170, 177, 176, 177, 178. Tem mais algumas zonas. Você tem ideia, mais ou menos, quantos votos na primeira zona eu tive? Não faço ideia, não. Então, não é bom falar, porque isso me traz uma dor muito grande. Eu tive mais do que 3 vezes os votos válidos, só na primeira zona. Mas quantos anulados? Não entendi. Porque é o seguinte, votavam no prefeito internacional, votavam no Benoliel, mas não votavam no número do Benoliel e não votavam, talvez, no partido do Benoliel. Então, esse voto para vereador era automaticamente, segundo a legislação daquela época, anulado. A partir daí, eu falei assim, não, eu só vou entrar em... Isso me trouxe um desconforto absoluto, né? Eu só vou entrar numa eleição proporcional para cumprir a formalidade legal, mas eu não vou me dedicar a isso, porque aí inventam qualquer coisa, eu posso estar eleito e vou ser jogado para escanteio por uma legislação feita naquele momento para atender uma situação como foi atender a situação do Jaime Lerner. O Jaime Lerner tirou o Algaci Túlio da parada. Você veja, no meio do jogo, mudaram as regras. Estava o Maurício Frutti disparado e o Algaci lá fazendo a sua parte, a sua participação. E aí, de repente, me lançam o prefeito internacional e passam nos 12 dias e eles levam de roldão a eleição. Foi isso que aconteceu em 88. Uma legislação feita naquele momento para atender uma situação e que prejudicou não só a mim, deve ter prejudicado um monte de candidatos, né, que tiveram caminhões e caminhões de votos anulados por causa dessa brincadeira, para prestigiar o prefeito internacional da nossa cidade. Ou, se quiser, né, o político biônico histórico da nossa cidade. Não sei se... Bom, sim, deu para pegar bem. Bom, eu vou agradecer você pela sua participação aqui, tá? Muito obrigada. Na verdade... Eu que agradeço. Uma pergunta para cada uma dessas áreas aí que você comentou, mas você deu uma comentário em todas elas aí, então, para mim, já me dei por satisfeita. Quero te desejar muito boa sorte e dizer que eu torço muito para você, assim como para outros, né, companheiros aí da esquerda de Curitiba. Eu tenho certeza que juntos a gente vai poder fazer uma Curitiba bem melhor do que a que a gente teve até aqui. Tá bom? Com certeza, com certeza. Agradeço a você. Claro, diga seu número aí pra gente, né? Como que a gente vai votar em você se não souber o seu número? Não, é o que eu falo, né? Tem o apoio do Roberto Requião, que foi 3 vezes governador, 2 vezes senador, prefeito da cidade de Curitiba, deputado estadual, secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano do Paraná, mas é o que eu coloco, eu preciso do seu voto, né? Para vereador, peço o seu voto. Benoliel, 65555. Vote diferente, vote melhor, experimente. Essa é a minha mensagem a todos que estão nos acompanhando, para você, Ana, e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço por ter participado, meu querido. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Obrigado. Até a próxima.